Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre o EBITDA, ou em português o LAGIDA, né? Que é um indicador chamado de lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Antes da gente ir para a aula, pessoal, deixa eu pedir duas coisas aqui para você. Primeiro, se você gostar aqui desse vídeo, gostar dessa aula, deixa uma curtida nele, dá um joinha, dá um like aqui, tá bom? Que nos ajuda bastante. Segundo, se inscreve aqui no canal e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo por aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos lá para a nossa aula. Lembrando que esse material aqui, essa aula, ela é feita, né, ela foi feita com base em material do livro Controladoria Estratégica, Textos e Casos Práticos com Solução, dos autores Luiz Martins de Oliveira, José Hernandes Pérez Júnior e Carlos Alberto dos Santos Silva. Livro da editora Gen Atlas, que já vai na 11ª edição, tá certo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá falar de EBITDA. Primeiro, alguns conceitos, né? E aí tem uns três tópicos aqui bem interessantes para a gente comentar. Primeiro, o EBITDA ele representa a geração operacional de caixa da companhia. O quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades, sem levar em consideração os efeitos financeiros representados pelos pagamentos de juros sobre empréstimos, dos impostos e das despesas que não afetam o capital circulante líquido da empresa. Então, ele é um indicador, pessoal, que na verdade ele sai fazendo ajustes no lucro para tentar aproximar esse lucro da geração de caixa operacional, tá? E é por isso que ele faz bastante sucesso e muitas vezes é uma medida que substitui até o lucro como uma mensuração em muitas empresas, tá bom? No ponto 2 diz o seguinte: ele vai levar em conta apenas o desempenho operacional da empresa e não vai refletir o impacto no resultado de itens extraordinários, despesas com investimento e mudanças havidas no capital de giro. Tá? Então, novamente, o foco aqui é mostrar o resultado operacional, a geração de caixa operacional, ou consumo, né, se o EBITDA é negativo, tá? Mas o grande foco aqui, a grande sacada, é mostrar o operacional da empresa, o caixa operacional, tá? E aí esse terceiro ponto arremata aqui essa ideia. Ele diz o seguinte: o EBITDA ele tornou-se conhecido na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, porque na época ele era utilizado como uma espécie de medida temporária para avaliar o tempo que seria necessário para que uma empresa que estava investindo muito, um volume muito alto em investimento em infraestrutura, ela viesse a prosperar na perspectiva de longo prazo. Ah, Porque, pelo EBITDA, né, os investidores eles conseguiam projetar uma medida de performance futura da empresa, considerando apenas a atividade operacional. E, olha, se eu invisto muito, né, eu tenho um investimento muito alto, meu lucro agora, hoje, reduz, né? Mas minha capacidade operacional ela continua existindo. Então, se eu retiro esse tipo de efeito do lucro, eu consigo enxergar operacionalmente como é que essa empresa está funcionando, né? E aí isso me dá uma visão de longo prazo, me dá uma perspectiva de futuro, tá? Então, o grande foco aqui, se a gente pudesse resumir do EBITDA ou LAGIDA, é justamente dar luz, assim, focar no operacional, tá? Nas atividades operacionais da empresa, com foco, obviamente, no caixa, tá bom? Então, conceitualmente, o EBITDA da Lagida seria isso, tá, pessoal? E aí vamos falar agora do cálculo, né, do EBITDA. É uma forma um pouco simplificada que a gente vai mostrar aqui. Existem ajustes diversos a serem feitos, mas basicamente, né, a gente tem aqui uma DRE, tá? E esse exemplo aqui é lá do livro que eu coloquei aqui no começo. E como é que a gente parte da DRE para chegar no EBITDA? Deixa eu colocar aqui a caneta. Então, veja, na DRE a gente vai ter o lucro líquido final, né? Nesse exemplo aqui, ele é 198 mil.
Então, eu vou partir desse lucro líquido operacional final, né? E saio fazendo alguns ajustes. Basicamente, quatro. Tá? Eu vou retirar o efeito da depreciação, tanto do custo do produto vendido quanto as de despesa operacional. Eu vou tirar o efeito de juros e eu vou tirar o efeito de impostos. Como que eu faço isso? Aí eu tenho que olhar os lançamentos da empresa, as notas explicativas. Na DRE de cara não dá para saber. Mas aqui, como é um exemplo, a informação já nos foi dada. Que a gente tem aqui receita com vendas, menos o CPV, né? E aí é 1.300.000, dos quais nos foi informado aqui, ó. Dentro desse CPV, nós temos 80.000 de depreciação. Então, a gente vai tirar esse efeito, tá? Aí chegamos no lucro bruto, menos despesas operacionais, que incluem nas despesas aqui mais 20.000 de depreciação e 30.000 de juros, tá? Isso aqui, novamente, eu teria que ir lá para o detalhamento, né, das despesas em nota explicativa para observar. Mas como estão simplificando, já nos foi fornecido aqui. Então, eu vou tirar o efeito dessa nova depreciação, vou tirar o efeito desses juros, tá? E aí chega no lucro antes dos tributos, e aí tem imposto de renda e contribuição social que incidem, e aí eu vou tirar esse efeito governo aqui também, né? Eu tenho que pagar tributos, obviamente, mas eles não são meu operacional, né? É uma obrigação que eu tenho para com o governo. E esse está mais claro aqui. Não é quanto ao imposto de renda e contribuição social, 102.000, tá? Então, eu vou tirar esse efeito também para chegar no meu EBITDA, tá certo? Então, vamos em frente. Então, com base nos valores apurados pela contabilidade, como é que a gente faria o cálculo do EBITDA? Parte lá do lucro, ó, da DRE, 198, e aí eu somo todos aqueles itens que eu marquei no slide anterior. Eu vou somar aqui para aumentar esse lucro. Por quê? Porque todos eles eram despesas, ou seja, todos eles estavam reduzindo o lucro, né? Então, para eu reverter esse efeito, eu somarei, tá? Então, as duas depreciações somadas, né? Somo aqui, ó, ao lucro. Os juros que nos foi informado lá, somo. E o imposto que tem lá, né? Contribuição social e imposto de renda, somo também. Então, do lucro líquido, que era 198.000, eu chego, então, em um EBITDA, ó, de 430.000 reais. Então, esse é o meu lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização. Nesse exemplo aqui, a gente não teve amortização, né? Mas se tivesse, a gente faria o mesmo tipo de ajuste, tá? E aí um comentáriozinho em cima. Observa-se que, como demonstrado, o valor do EBITDA é superior ao lucro líquido operacional e ele pode ser utilizado para comparar essa tendência de lucratividade em indústrias pesadas, como, por exemplo, siderúrgicas e automobilísticas, e até nas de alta tecnologia, porque ele vai remover da análise impacto dos grandes financiamentos e inversões de grandes inversões de capital, né? Então, sua variação percentual de um ano em relação ao outro, por exemplo, mostra aos investidores se a empresa conseguiu ser mais eficiente ou aumentar a sua produtividade. É interessante também eu comparar o EBITDA ao longo do tempo, né? Ou seja, se a minha capacidade operacional de caixa melhorou ou não, né? Então, é uma análise horizontal do EBITDA também ajuda bastante a nossa leitura da empresa, tá certo? Mas a forma de cálculo, em linhas gerais, é essa aqui, tá? Isso precisa ser explicado, tem que ter uma metodologia lá, bem bonitinha, sendo explicada de como é que eu calculei o EBITDA, tá? Senão ele fica muito discricionário e pode perder seu valor, tá certo? Indo em frente, para a terceira e última parte aqui dessa aula, a gente vai comentar agora os principais indicadores relacionados ao EBITDA, né? Aqueles que têm ligação direta ou indireta com esse, tá? Que a gente viu até aqui. Então, o primeiro deles é o preço justo.
Esse preço justo vai corresponder à avaliação da empresa, né? E aí você faz isso através do fluxo de caixa descontado. Então, esse preço eu posso comparar ele fazendo esse desconto de fluxo de caixa com a cotação atual, né? Para observar, por exemplo, potencial teórico de valorização nos próximos 12 meses em média, né? Eu desconto, trago uma espécie de valor presente, preço justo, comparo com a cotação atual, e aí eu consigo ter um potencial, um número, né? Um potencial de valorização no curto prazo. Tá? É um derivado aí, é uma consequência do EBITDA. Eu tenho aqui a relação preço-lucro da ação também, tá certo? É um indicador bastante utilizado. E, justamente, né, ele vai olhar preço da ação dividido pelo lucro que ela está me dando. Então, é o retorno esperado para a ação. Né? Então, a gente leva em consideração que os efeitos não operacionais podem distorcer. Então, a fórmula é basicamente isso, né? Ó, cotação da ação dividido pelo lucro líquido por ação, vamos assim dizer, tá? E aí a gente tem também a fórmula do valor da empresa, que seria justamente o valor de mercado mais o endividamento dele. Também é uma derivação da relação preço-lucro. Tá? Temos ainda valor patrimonial da ação. O valor patrimonial da ação é um indicador que a gente vai ver a relação do preço da ação dividido pelo valor que tem lá no patrimônio, né? Na contabilidade. Então, a relação valor de mercado, valor patrimonial, tá? Da ação. Então, eu vou lá no patrimônio líquido, calculo o valor PL por ação, né? E faço a relação cotação de mercado, valor patrimonial, ok? E aí eu posso encontrar também o valor patrimonial, né, da ação, que seja justamente isso, PL dividido pelo total de ações, tá bom? É um outro derivado, é algo também comum da gente comentar e analisar junto com o EBITDA da empresa, tá certo? E aí, por fim, para a gente fechar, temos mais alguns aqui para a gente comentar, aí mais diretamente ligado ao EBITDA, que o primeiro deles seria o cálculo do EBITDA por ação, né? Então, aquele EBITDA que a gente mostrou como calcula, eu vou pegar o EBITDA e dividir pelo número de ações, né? Então, eu tenho o cálculo aqui do EBITDA por ação, tá? Eu posso também calcular a rentabilidade do EBITDA em relação ao PL. Então, vai ser justamente o retorno em relação ao PL, né? Então, aquele EBITDA, novamente, que a gente mostrou como é que calcula, eu pego ele e divido agora pelo patrimônio líquido. Então, qual é o retorno operacional de caixa em cima em relação ao patrimônio líquido da empresa, tá? Temos aqui também indicador de rentabilidade sobre o ativo, ok? Que ele indica justamente o retorno em relação ao ativo total contábil, ou seja, ele vai medir a relação lucro ativo total, tá bom? Outro indicador importante, margem EBITDA, que representa o percentual do EBITDA em relação às receitas líquidas de um determinado período da empresa, né? Então, vai ser basicamente EBITDA dividido por receita líquida, tá bom? E aí você tem essa margem. Quanto de receita líquida vira EBITDA, tá bom? E aí, por fim, né, a relação entre dividendo distribuído e o preço da ação, né? É uma tradução aí de um jargão inglês, né, chamado dividend yield, que representa justamente a distribuição percentual de dividendos em relação ao preço da ação. Suponhamos que foram distribuídos uns 50 de dividendo por ação, cujo preço é R$ 30, então uns 50 por 30, eu sei que o dividend yield foi 5%. Então, essa é a relação dividendo distribuído e preço da ação. Tá certo, pessoal? Então, todos esses são indicadores
que estão relacionados, uns mais diretamente, outros nem tanto, mas todos têm relação com o EBITDA da empresa, tá? Lembrando que o EBITDA, né, essa questão do caixa operacional da empresa, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aqui era a aula, tá? Que a gente tinha para comentar, para tratar sobre a EBITDA, tá bom? Ou Lagida em português, certo? Espero que você tenha gostado. E aí, ó, se gostou, reforça lá aquele pedido. Deixa uma curtida aqui no vídeo, dá um joinha nele que nos ajuda bastante, tá? E se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa lá o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando sair conteúdo novo, tá bom? E, para fechar, ó, qualquer dúvida ou comentário que você queira fazer, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.